Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal aí, um Tricolor por aí, que aliás, eu vou mudar de nome, né? Faz tempo que eu não venho aqui, eu voltei a falar, né? E acho que no momento bom, né? Tem tantas coisas que passou no São Paulo aí. E vamos que vamos, né? Que vamos, passou minhas coisas assim, né? Então, agora eu quero ver se dou continuidade. Não, não consegui administrar meu tempo e fazer as coisas aqui. Mas voltando aí, né? Voltamos pra falar de uma eliminação patética do São Paulo, do que. Como até o título desse vídeo vai ser, né? Quem planta incompetência, colhe o resultado do São Paulo, né? Então, assim, uma eliminação patética pro time de Série B, né? E tem vários nomes, várias coisas e várias questões, né? Que aconteceu e vamos falar por aí, né? Isso aqui acho que é muito mais uma Uma coisa eu não pensei em roteiro, não escrevi roteiro, não pensei porra nenhuma, só tô aqui falando e é de improviso e vai assim mesmo e dá nada e vamos que vamos e assim, né? Então, assim, né? Há muito tempo, assim, eu venho falando assim e pra amigos, em debates de futebolística com os pessoal e tal, que eu acho que o futebol pra mim, assim, hoje, só tem dois times, né? Que é Palmeiras e Flamengo, né? O resto ali vem um terceira força e tal. Eu vou só dar uma contextualização rapidão, né? Já falo de São Paulo só pra elucidar isso tudo que está acontecendo, né? Então para mim, hoje em dia, infelizmente, assim, aqui eu vou falar uma análise futebolística, não só de torcedor, mas tentar ser racional e pensar no todo, né? Então, para mim, vem assim, vem dois times, é o Palmeiras e o Flamengo, dois times que estão muito na frente dos outros, do resto, assim, né? Os outros times que teriam a capacidade de brigar com esses times, não faz questão nenhuma, né? É extremamente bagunçado, né? Tem um que é pior ainda, que é uma porcaria que é o São Paulo, né? Que é uma bosta de administração, de time, de bagunça. São Paulo é um modelo que não é pra ser feito, né? Tudo, né, cara? Tem uma capacidade tão grande, tem uma torcida grande, não é a maior do Brasil, mas tem uma capacidade boa, tem estádio pop, tem uma estrutura. Tinha uma melhor do Brasil, hoje não sei, mas não é uma das piores do Brasil, né? Tem time muito pior, né? Tem uma camisa forte, tá no principal centro de São Paulo econômico, né? Tem uma categoria de base que já foi modelo para tudo, né? Mas que é muito boa ainda. Tem um estádio grande, mas tem uma péssima administração, né? Tem uma péssima diretoria, tem uma bagunça, né? São Paulo é uma bagunça. São Paulo é o exemplo que não deve ser feito, né? Mas enfim, né? Já vou chegar no São Paulo já. E o Corinthians também que é outra bagunça, né? Mas o Corinthians aos trancos e barrancos vem conseguindo se adaptar, vem conseguindo fazer as coisas. E o Corinthians, assim, historicamente, é um time que é criado no caos, né? O Corinthians é o clube do Brasil, dos grandes, assim, um dos grandes que demorou mais tempo pra conseguir um título nacional, né? Foi em 90, né? Demorou pra ganhar a Libertadores, é um time que sempre teve muitas brigas, coisas de torcida e tal, mas tem muito apoio da torcida, né? Tem um perfil de torcedor que é diferente. E é uma torcida gigantesca, é um time que tem esse poder, então consegue se animar. E o resto ali, acho que como dinheiro, como futebol já com muito dinheiro, muito investimento, não tem tipo, essa arrecadação toda, né? Tem time até que é estruturado, mas não consegue competir, como é o se organizando. Mas, assim, não consegue chegar. Dá um exemplo do Cruzeiro, assim, entendeu? O Cruzeiro ainda que é uma SAF nova e tal, mas até quando vai ficar bancando, vai ficar colocando, né? Um outro lá, o Botafogo, tentou, chegou a investir, hoje já vê a bagunça que tá, né? Já praticamente não valeu de nada, né? Vasco, idem, os times do Sul, idem, não consegue competir, né? Bahia não consegue chegar, né? Então, assim, daí alterna um título aqui, um título ali, mas, né? Mas esses dois times, né? É basicamente esses dois times, né? E por que eu tô falando isso aí, cara? Porque o São Paulo parece assim que olha pra isso e vê, em vez de olhar pro Flamengo e pro Palmeiras e ver o que eles fizeram de certo e tentar, não vou dizer copiar, né? Mas tentar a sua maneira chegar. Não, ele olha pros bagunçados e fala, estamos tudo aqui na merda mesmo, vamos continuar na merda, vamos fazer pra piorar, né, cara? Vamos fazer pra piorar, né, cara? E o São Paulo, assim, cara, e o São Paulo, assim, mostra isso, cara. Mostra um time que vem à falência, cara. Que vem com gestões tenebrosas, cara. O São Paulo, como eu falei, o São Paulo planta incompetência. E não é desse ano. E não é de vários anos. Tá intrínseca, entende? O que São Paulo, por exemplo, a demissão do Crespo pelo Roger, pra mim, é uma das mais absurdas do futebol, cara. Do futebol, cara, sinceramente. Em tempo de vida, assim, eu não me lembro, assim, de cabeça, uma troca, um negócio tão absurda dessa aí, cara. Tão absurda e já vou chegar nisso, né?
Eu vou chegar nisso, né? O vídeo já vai ser longo, assim, porque aqui é mais um desabafo, né? Entende? Que eu tô querendo chegar. Então você tem dois times que tem muito dinheiro, com muito poder, e os outros, assim, não conseguem chegar aí. São Paulo, olha pra baixo, parece, entende? Parece que olha pra baixo, entende? Olha pra merda e fala, vamos chegar nessa merda que estamos. Vamos atolar, vamos pisar e ficar esfregando na nossa cara essa merda, entende? É muito tempo, é gestões tenebrosas há muito tempo, tá, entende? E acontecem essas coisas, né, cara? E aí são ainda temos uma política, um presidente, uma política que só pensa em brigar entre e desconecta com a realidade, cara. É uma coisa assim absurda, cara. Sinceramente, assim, cara. Eu vou te falar sobre isso agora. Vamos chegar na demissão. O senhor Rui Costa, assim, e o senhor Rafinha, quando demitiram o Crespo, chegaram e falaram: não, o São Paulo tem que pensar em ser campeão, que o São Paulo tem que pensar nisso, e que o São Paulo tem. Eu concordo com isso. Eu acho que um time tem que pensar em ganhar título, em ser grande. A gente tem que pensar em ser alto, em ser maior. Mas primeiro em pensar nisso, aí pensar como chegar até lá. Para ser campeão não pode ser uma coisa do acaso. Não pode ser uma coisa do acaso. O São Paulo faz 15 anos que tá nesse acaso. Torcendo por acaso, torcendo pro jogadores comprar ideia, para as coisas dar certo, pra uma bola entrar direto e não bater na trave, entende? Pra um cara bater nos pênaltis, tá torcendo pra isso. É pra isso, entende? Porque o São Paulo não tem planejamento, cara. O São Paulo não pensa, cara. Não tenta se organizar, velho. E colhe essas porcaria que é hoje em dia. Tudo que é um time velho, um time que paneleiro no meu entende, muitos deles, entende? Que esquece escolher de treinador, entende? E bota nisso. O seu Rui Costa, quando fala assim, queremos ser campeão, o que você faz para querer ser campeão, Rui Costa? Eu te pergunto, qual que é o trabalho que você faz? Você. Aqui, vou falar agora do Crespo, aqui, vou para chegar nesse Rui Costa. Eu não acho que o trabalho do Crespo era bom. Acho que num todo. O trabalho do Crespo, no meu entendimento, era ruim. Num todo. Era ruim o trabalho do Crespo. Entretanto, todavia, porém, não quer dizer que um trabalho era ruim, você precisava trocar. Porque o Crespo, assim, eu acho que ele entendia o São Paulo, né, cara? Ele entendia o que o torcedor. Ele era transparente. Que me parece que a torcida do São Paulo é muito mais realista, é muito mais pé no chão, entende muito mais a realidade do clube. Entende muito mais, não parece, não é, comprovadamente, do que os dirigentes, do que de que estão lá. E aí, por vaidade deles, quando o seu Luiz Gustavo chegou e falou lá que era uma vergonha, que tinha que dar a cara, pegou e não ficou. Ainda bem que não renovaram, mas me deu a impressão que foi por causa disso. Porque no São Paulo é assim, você falar a verdade, você falar a realidade, você é punido, né? Aí, como eu falei, ele foi eliminado da Copa do Brasil ano passado, foi eliminado da Libertadores do bosta nenhuma, fez um campeonato brasileiro, no meu entendimento, péssimo, entende? Péssimo. Tomou de 6 do Fluminense, entende? É um trabalho ruim. Mas, como eu falei, mas ele entendia o momento. Eu acho que o discurso do Crespo era a realidade. Entende? E aí ele estava fazendo um trabalho que, como eu falei, aos 9 meses, você não. Por exemplo, o contrato me parece que ia ser até o final do ano. Você já tinha um entrosamento, você já sabia qual jogadores podia contar, você entendia que o jogador não tinha nenhuma contusão, entende? Tinha tudo, e fora a parte financeira, entende? Aí seu Rui Costa, o time tava razoavelmente bem, né? Acho que ia conseguir, me parecia, né, assim, no caso que não dá pra adivinhar o futuro, que o time ia chegar no patamar que não é que ia passar perigo. Talvez não ficaria, eu acho que São Paulo não ficaria em primeiro, cara. São Paulo talvez ficaria em quarto, talvez teria em terceiro. Eu acho que teria talvez em terceiro, com 4 pontos a mais, 5 pontos a mais. Beleza, poderia, mas tava ali, cara, tava acontecendo com a realidade, entende? São Paulo poderia, os moleques, poderia trazer os moleques, poderia formar um time, tava num entendimento. Eu acho que time igual São Paulo não pode ficar errando, cara. Não pode ficar errando tanto quando tu erra, cara. Porque quando você tem menos dinheiro, tem mais incompetência, quanto mais você erra, mais você afunda na merda, entende? Mais você afunda na merda, entende? Muita gente fala, São Paulo chegou no fundo, pô, não chegou no fundo do poço. Não chegou, cara, nem de longe chegou no fundo. Porque chegou no fundo do poço foi o Vasco, foi o Botafogo, foi o Santos que caiu pra segunda. Vocês querem isso, torcedor de São Paulo? Não chegou, então não cai nessa baboseira que chegou no fundo do poço, que pode ficar merda. Mas para São Paulo que é isso, é chegar no fundo do poço, é pegar o pé e se entalar na merda lá, entende? Ficar na merda, assim, entupir a cabeça de merda, entende? Que é isso que é São Paulo, cara, entende? Aí, seu Rui Costa vê que essas baboseiras, esse canto da sereia pro nosso lado, fala, não, o técnico que isso, que pode ter coisa ali que eu acho que é alvo de crítica, mas dane-se, cara, mas isso aí você conversa, o mais importante é o São Paulo
tá bem, o resultado tá em campo, cara. A gente torce pro São Paulo, a gente não torce pro Crespo, não torce pro Roger, não torce pro Rui Costa, não torce pra puta que pariu nenhuma, torce pro São Paulo, entende? O que nós torcemos é pro São Paulo. Foda-se o Crespo, o Roger, o caralho a quatro. Foda-se, tá ligado? Pra nós o mais importante é o tricolor, entende? Aí vem com essa baboseira. E aí, sinceramente, cara, aí, beleza, vamos supor que tudo que o seu Rui Costa fosse verdade. Vamos dizer que tudo isso aí, se conta na série, era verdade. Aí, ele chega e fala que quer ser campeão. Cara, de verdade, cara. Agora eu vou falar do Roger, né, cara? Que também, assim, é coitadinho. Assim, aqui não tem, ninguém aqui vai falar da cor da pele dele e tal, as ideologias dele e tal. Não simpatizo até muito, por incrível que pareça, com as ideias dele, mas enfim, mas é o trabalho dele. Mas tá pensando no trabalho dele. É seu Roger. Vamos falar do seu Roger, né? Daí traz o seu Roger, né? Aí vem o seu Roger. Aí, assim, quer ser campeão? Me fala, cara. Você é campeão do quê? De campeonato estadual, onde que o teu título é com o do time. Da segunda força, você não foi nem campeão com uma terceira força. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você não foi campeão com Juventude. Em Minas, você não foi campeão com o América. Foi campeão com o Atlético Mineiro e com o Inter e com o Grêmio. Entende? Então, assim, eu não quero desmerecer o título dele, mas não tem relevância, não tem tamanho pra estar no São Paulo, cara. O jogo do seu do Roger não encaixa com os jogadores de São Paulo, não encaixa o jogo. Não é um técnico vencedor, não é um técnico que tá em ascensão, não é um técnico jovem. Assim, eu não quero fazer acusações, mas assim, o que minha interpretação que me leva a crer é porque é amigo do seu Rui Costa. Aí vem com um papo a falar, um papo furado, que é um bom treinador. Não é bom treinador, cara. Não é bom treinador, cara. E ele mostrou isso agora, nessa temporada dele. Os jogos horríveis, cara. Um cara que não mudava esquema tático, sempre com a mesma porcaria de ponta e ficar lançamento para bola. Um jogo feio, um jogo sem toque de bola, um jogo que não tem marcação. A marcação pressão São Paulo não dá certo com esses jogadores, porque o seu Calero não é rápido, o seu Luciano não é rápido, o seu Calhão morto, entende? Então não dá pra você ficar marcando, tem que ter jogadores vivos, jogadores que marcam, corre pra ter um esquema de tático desse. E parece que o cara, ou não parece, ou ele é, sei lá, ficar a mão dos caras, não quer tirar os caras do time, não sei o que é, que fica preso. É um técnico extremamente limitado, cara. Extremamente limitado, extremamente incapacitado, cara. Então você tira um treinador que nota 6, 7 pra trazer um nota 3, cara. Entende? Como é a rejeição tremenda da torcida, cara. Como você vai trazer um. Sinceramente, velho, sinceramente. Eu tento ter convicções, eu acho que você não pode ficar dando ouvido sempre pra torcida. Eu entendo tudo isso. Mas outra coisa, você tem que ter minimamente de alinhamento, cara. Se você tem uma torcida toda contra você, como você vai dar certo isso, cara? É impossível dar certo, velho. É um roteiro de 2 meses, 2 meses, não sei se deu 2 meses de trabalho, mas enfim. Que todo mundo sabia que ia acontecer. Entende? É muito previsível. Não aconteceu nada que o torcedor, um torcedor como eu, você, ou qualquer um que estiver vendo aí, não imaginasse, cara. Entende? Todo mundo viu que era uma porcaria de time. Uma porcaria. Um time bem produzido em tudo. O time jogava mal, entende? O time, a defesa de São Paulo é uma bagunça. São Paulo tomou de 14 de gol. Tava vendo lá no Altirone, não tinha nem dando cidade estatístico. De 14 gols do Roger Machado, 7 de cabeça, velho. Tomou 3, cara, de jogo decisivo, cara. Pra mim é inadmissível, cara. Você não tá tomando um gol de cabeça. Tomar um gol de cabeça, beleza. Mas tomar 3. 3, cara. 3, cara. O cara falou, porque os jogadores de juventude é alto, isso aqui. Cara, é posicionamento, atrapalha na subida, vai qualquer caralho a 4, cara. Mas não pode tomar, cara. São Paulo tem que se entregar a vida. São Paulo foi eliminado, cara, pro time de Série B, velho. Pro time de Série B. O ano passado o Crespo já fiquei invocado e acho que deu pouca repercussão. Porque, de certa forma, o Crespo meio que deu um foda-se pra lá, porque tinha a Libertadores. A galera não pegou tanto no pé, mas já achei um vexame. Mas de ontem, pra mim, foi pior ainda, cara. Foi pior ainda. Foi um dos piores vexames, talvez equivalente à Água Santa, a equivalente à Penepolense, entende? É uma coisa vexatória, cara. É uma vexatória, cara. É uma. Como eu falei, pô, eu entendo que São Paulo não tem time pra competir. Mas, cara, você não pode se eliminar pro time de Série B, velho. Tomando 3 gols de cabeça, velho. Ah, tinha um a menos, tá? O Ferninho também é um idiota também, né? É um idiota também. Que também merece um capítulo à parte. Mas você não pode ter. Tomar 3 gols de cabeça, cara. 3 gols de cabeça, cara. É um técnico extremamente limitado, cara. Tem um preparador físico que é ultrapassado, que é o seu Paulo Paixão. Com todo respeito à carreira do Paulo Paixão, é um cara que não é mais negócio. Mas tá perdendo coisa, tá lá de beijinho com o Rui Alberto, cara. Entende, cara? É um desrespeito que a torcida de São Paulo. Daí você traz um cara que a torcida toda odeia. Como você vai trabalhar num ambiente desse, cara? Porque se não tiver um gênio, um cara que é muito foda mesmo, cara, é claro que não vai dar certo. Isso aí é óbvio que não ia dar certo. É óbvio, cara. É óbvio. E todo mundo que tava, manda embora logo. Não deu certo. Venha, público, peça desculpa, erramos, fizemos cagada. Cara. Mas não espera acontecer.
Entendeu? Porque o São Paulo não é só o fator esportivo, que é vergonhoso, que é um vexame, que é a camisa de São Paulo. O São Paulo é isso, cara. São Paulo virou um time pequeno, cara. Assim, torcedor São Paulino, se acostume com essa rotina, cara. Se acostume a voltar 10 anos atrás, cara. Porque, assim, o Júlio Casares, os resultados esportivos não foram tão dos piores, assim, né, em comparação aos outros anos, mas também a que custo, né? Gastando a torta de dobrando a dívida, né? Então, o seu Júlio Casares foi lá, e a gente sabe o que aconteceu também na gestão dele, que ele outro Petro, ninguém tá fazendo lobby, cara. Eles vendem essa praga do São Paulo. Mas tô falando, você pega os resultados esportivos do seu Júlio Casares, você já pega ali, sabe, foi até relativamente bom, assim, né, de alguns pontos, assim, né? Foi relativamente comparado às outras, assim, né? Agora, você vai ver, cara, você costuma ser eliminar de novo pro time de Série C, você eliminar pro time de Série B. Cara, você imagina o São Paulo perder pro Milionários, cara? Acabou a temporada pro São Paulo, praticamente, cara. Essa conta tá pra não, não cair. Entende? Então é muita burrice, cara. É muita falta, cara. Esse seu Rui Costa tem que ser mandado embora hoje, cara. Hoje, não pode ficar no São Paulo. O seu Rafinha também, cara. Não pode passar batido do seu Rafinha. Não adianta ir lá do ladinho e ficar caladinho com aquela cara de tacho de bunda, cara. Porque, eu falei, é coisa óbvia, cara. Time, igual eu falei no começo, time igual São Paulo não pode se dar o luxo de ficar cometendo essas besteiras, cara. Esses erros O Flamengo fez a mesma coisa em São Paulo, mas o Flamengo tem um monte de jogador bom, cara. Tem um monte de dinheiro, cara. Foi lá trouxe um técnico bom, cara. Entende? Foi lá, foi um técnico bom, cara. Não pegou uma porcaria de um treinador, cara. Com todo respeito ao Roy, mas é uma bosta de treinador, cara. Com o trabalho de como treinador. Como negócio é uma bosta, é ruim, cara. É uma péssimo, cara. E outra coisa. Ah, que apareceu o áudio lá do seu Rimaci lá, puta que pariu lá, falando que não tinha dinheiro. Se vira, cara. Traz treinador bom, cara. Treinador bom custa dinheiro. Traz treinador bom. São Paulo não pode se dar luz. Treinador ruim, cara. Não pode se dar luz de treinador ruim. Treinador ruim. Uma coisa que eu, Felipe, penso, time grande igual São Paulo não pode ter treinador meia boca. Não pode, cara. Porque eu sei, mas não é treinador. Eu concordo, eu sei disso. Eu sei que São Paulo tá uma bagunça. São Paulo tá um caos, cara. A gente tem que se focar nessa coisa. Eu tenho tudo isso é verdade. Mas tem que ter treinador. E ainda mais num momento desse aí, complicado desse, tem que ter um cara pica lá que o jogador vai respeitar, velho. Vai respeitar, tá, entende? Ah, Felipe, custa caro. Foda-se. É pior que um rebaixamento. Se trazer uma aposta, São Paulo pode cair sim, cara. Entende? A gente brinca que time grande não cai, São Paulo cai. Mas cai, cara. São Paulo cai, São Paulo se esforça. Lá há muito tempo São Paulo se esforça a cada ano a cair pra segunda divisão. Se esforça, cara, porque é isso que eu tô falando. O São Paulo só não caiu porque tem uma torcida gigante, porque tá no centro de São Paulo, porque tem uma imprensa, tem gente que cobre, tem um monte de questões assim que não deixa. Mas moralmente, São Paulo já caiu pra segunda divisão há muito tempo. Há muito. E você pega, eu sempre pego esse exemplo, você pega times que não tem a mesma capacidade de arrecadação, de tamanho, a mesma visibilidade, e vê o que acontece, vê o que acontece, cara. Esse vexame de ontem, essa porcaria esse resultado de ontem, é um vexame, é só mais um que aconteceu no São Paulo, é só mais um que foi. Mas pode ser pior, como eu falei, o fundo do poço pode acontecer, entende? São Paulo pode acontecer, claro que eu falei, o primeiro foco que o São Paulo tem que ter, que a gente tem que ter na minha visão, no meu pensamento, na minha humilde opinião, é isso, é trazer um treinador bom. Treinador bom. Não sei se vai dar certo, mas tem que ser um treinador que a torcida confia, cara. Mas aqui, o Dorival pode ser o Dorival, sim, eu não sou nada contra, ao contrário, sou um dos que como nunca deve ser trazer o Dorival. Mas o Rogério Ceni não sei se vai sair do Bahia, não sei se vai sair também, mas eu também não traria o Rogério Ceni também, sinceramente, também. Eu não traria o Rogério Ceni, eu tenho muitas dificuldades. Não porque eu gosto do Rogério Ceni, mas com esse elenco acho que não dá. Acho que é o momento que o Rogério precisa pegar um treinador, um time do zero, né? Acho que o Rogério é bom pra formar times menores, assim. Tipo, o ano que vem, pra mim, só pode fazer uma reformação gigantesca mesmo, assim, entendeu? Mas enfim, mas isso é outro papo. Mas talvez o Tite também. Eu não sou contra a treinador do Tite. O Voivoda, eu não sei, cara. Eu acho que São Paulo precisa de treinador grande, entendeu? O Voivoda não sei se tem tamanho ainda, entende? Mas é melhor que o Roger, mil vezes eu confiaria no Voivoda. Apesar que os últimos trabalhos dele eram bem ruins no Santos e no Fortaleza, né? Então não vem. Mas é como eu tô falando. Ou vai um português, ou vai na Argentina. Procura trazer treinador bom, cara. Não pode trazer treinador meia boca. Vai ser caro. Dane-se. Dane-se. Que pra quem tá devendo 800, deva 900, então dane-se. Né? Eu não sou favorável a essas políticas, longe disso. Eu acho que São Paulo tem que pensar na parte financeira assim, São Paulo fazendo assim, mas São Paulo precisa ter redução de gastos, de danos, né? Porque, como eu falei, o que tava bom, o que tava certo, que era só dar continuidade, era só terminar o ano assim com o Crespo,
que ele estava dando jeito, os caras fizeram uma mão de cagar na temporada de São Paulo. Seu Rui Costa, seu Rafinha. Agora falar da política de São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho para finalizar esse vídeo aqui. Porque é um vexame, como eu disse na Tremendo Sem Filho. Quem planta a incompetência, colhe o resultado de São Paulo. Colhe seus resultados. Entende? Não é uma matemática simples, cara. O acaso não vai sempre jogar. Ou melhor, o acaso é exceções, cara. Exceções. A grande maioria acontece isso. É ser rebaixado, é ter esses desempenho pífio, patético. São Paulo, cara, hoje em dia São Paulo tá virando um time qualquer, cara. Um time qualquer no cenário, cara. Tá voltando há 5 anos atrás, entendeu? Conseguiu ainda equilibrar o cara. Faz 4 anos que não ganha do Palmeiras, velho. Cara, o jogo que São Paulo fez contra o Corinthians é uma vergonha, cara. Ontem de novo, cara. 2 jogos em seguida, cara. O treinador tem seus culpas, que é péssimo, é fraco, é tudo isso que ele tá falando. Mas, cara, isso é reflexo do São Paulo, da instituição São Paulo Futebol Clube, cara. Entende? Esses jogadores patéticos, cara, entende? O São Paulo, no ano passado, todo ano encontrei de novo a mesma coisa, tanto de lesões São Paulo vem, cara. De novo, São Paulo foi a campo sem o seu Lucas, que ganha 2 milhões, seu Alan Franco, né, cara? Seu Tolói também, o jogador velho também não tá nunca em campo. Seu Lucas Ramon, seu Marcos Antônio, entendeu? 5 titulares, cara. Que time que no Flamengo e Palmeiras consegue ter 5 titulares, dos 5 principais jogadores, sem poder jogar? Diz pra mim, cara. São Paulo foi a campo com 3 laterais, 3 zagueiros de canhoto, cara. 3 zagueiros. Porque não tem planejamento, cara. Entende? Não tem planejamento, cara. Não tem ideia, cara. Entende? Pô, você vai falar que com os olhos. Eu não quero nem culpar o menino, né? Que o Pelé tá falando, mas não quero nem. Mas tinha que ver o Isaac, porque é destro. É óbvio, cara. Isso é óbvio, cara. Isso é óbvio. Se precisa de zagueiro. E não vem me falar também pra colocar uma boleta, que esse cara tá meio pra puta que pariu essa boleta. Que se foda, Arboleda. Não vem com essas ideias pro meu lado também, não. Que aqui não tem vergonha na cara, filho. Esse Arboleda vai pra puta que pariu dele também. Vai pra puta que pariu. Não quer esse cara mais na casa. Vai pra casa do caralho. Entende? Vai pra casa do caralho o seu Arboleda. Entende? Então, assim. O São Paulo precisa. E aí, cara, se o seu assim, é um fanfarrão, né, cara? É um fanfarrão, cara. Sinceramente. Ah, não tem nada a ver com essa dívida. Não é do caralho, cara. Que você era vice-presidente, filho. É o São Paulo, não tem essa ponta que pariu, que é de A de B, que se foda, cara. É o São Paulo, velho. Você que assinou pra demissão do Roger. Ah, ele não entende de futebol, foda-se. Ele é o presidente, ele que tem a carta na mesa, a responsabilidade é dele também, cara. Ele é responsável direto pra essa merda, cara. Pra essa merda, cara. Ele não é dono da empresa, a independência dele é boa. Então o gerente tá dando resultado lá, o cara é bom. Daí chega um cara lá, o diretor que não gosta do gerente, fala, vamos demitir o cara aí, porque eu não gosto do cara, entendeu? O cara fica falando que a nossa empresa não é boa. Sendo que você tá tendo lucro, sendo que os clientes que vão lá é bom, você demitiria? Claro que não, né? Mano, o dinheiro não é teu, né, cara? Depois fala, tô pagando muito multa e tal. Ah, não vou demitir ninguém. Aí, ó. Cara, esses caras são umas piadas, velho. Sinceramente, cara. Essa direção de São Paulo, esses conselheiros, seu outro. Também não esqueci desse presidente também que os casaram caíram, agora fica aquela guerra lá. Entende? Então, assim, esses caras aí, cara, são fanfarrão, cara. Isso também são a cara deles. Mostra. São Paulo, acho que igual eu falei, eu acho que sempre na vida a gente tem que trazer do lado bom. O que eu acho que é bom pra torcida de São Paulo, que daquele torcedor que mais acompanha São Paulo, que tá mais de pé, me parece que é muito claro que esses conselheiros, a política em geral de São Paulo, cara, não estão nem aí pro São Paulo, mano. Estão nem aí, mano. Eles sabem, cara. Eles querem mais São Paulo, querem os benefícios, querem ficar lá no social, querem ter o status, né, cara? Quer ser. Porque eu acho que subiu o ego, assim, é só um palpite aí, né? Desse Maciz aí, foi desde aquele dia lá que teve a torcida lá chegando, não, cheguei, meu presidente. Que no começo ele fez as paradinhas ali, tirou uns focatrua lá, teve as ideias. Mas depois, cara, porque eu falei, São Paulo não pode se dar o luxo de ficar errando, cara. E São Paulo cometeu um dos maiores erros, até o seu Rui Costa. Porque se você mantém o Crespo, assim, vamos dizer que o desempenho que nem ele teve a bola de cristal, falou que o São Paulo ia cair. Ia cair, não é? Ia cair o desempenho do Crespo. Vamos supor, cara, que cai o desempenho e tal. São Paulo vinha, se mesmo desempenho que tá tendo viesse com o Crespo, e São Paulo cair, se mandasse bola o Crespo agora, ele passaria batido, cara. Até ele, o Rafinha passaria batido. Entende? Mas não, cara. Ele quis ter uma coisa atual e trouxe um técnico aí, seriamente, pra mim, uma das maiores aberrações, cara. Com todo respeito ao Roger, cara. Mas um técnico horroroso, cara. Horroroso, cara. Um dos piores técnicos. Tivesse trazido um técnico bom, tivesse trazido. Por exemplo, o Fernando Diniz, vamos supor. Porque muita gente não gosta do Fernando Diniz, mas vamos trazer
Mas aí vai dizer, pô, é louco igual ele, pá, aí depende, poder dar certo. O Diniz tem um trabalho natural. O Diniz é muito mais treinador do que o Roger, na minha visão. É muito mais, entendeu? Em comparação. Até porque eu sou fã do Fernando Diniz. Gosto do trabalho do Fernando Diniz, entende? Pessoalmente gosto. Acho que é bom treinador, né? Diferente do Roger, que não acho que é bom treinador, cara. Que, aliás, cara, essa escola gaúcha, cara, muita gente faz esquema tático dele do Roger, né? Já vou terminar para finalizar o vídeo. Vou falar da política de São Paulo, do Rima, assim, mas só pra falar rapidinho. Eu tô uma coisa que eu tenho uma opinião contrária da grande maioria. Muita gente fala assim, com esquema tático, com 3 pontos e tal. Eu, pessoalmente, assim, gosto mais de um esquema com mais meio campo. Eu, Felipe, falando, gosto de time mais que toque bola. Gosto mais de time que construa jogo, que entra pelos meios. Mas não acho também que futebol você tem que viver só de uma nota só, né? Samba de uma nota só. Não, acho que treinador bom pra mim é que tem repertório, consegue ter diversos. Por exemplo, o Fernando Diniz, uma coisa que eu não gosto do Fernando é que às vezes me parece que ele fica preso a um esquema de jogo só, mas ele parece estar evoluindo bastante, assim, né? Suas características dentro de uma ideologia, de uma percepção de jogo dele, já evoluiu. Então, pra mim, o Crespo era assim: jogava com 3 zagueiros, jogou com 3 atacantes, jogou com um negócio. O Zil perdia também, daí jogou aquele esquema, também teve essa variação. O próprio Dorival, né? Muda aqui, muda ali. O Roger não, né? O Roger botou isso na cabeça lá e colocou. Mas pra mim o fundamental não é nem esse jogo de pontos e tal. Sinceramente, eu acho que isso aí, né, pra mim, fundamentalmente não é isso. O que eu não acho que condiz com o Roger é que, por exemplo, você tem o Bobadilha e o Daniel, 2 jogadores que não são lá grandes marcadores. Aí você tem ontem, vou pegar ontem de exemplo. Ontem o sono do Cauli, né? Pra mim é um sono profundo, né? O Caleri que briga mais, mas não tem velocidade, né? Mas o Caleri, pra mim, também, assim, dos jogadores de ontem, pra mim, depois da entrevista, é o que mais digno que teve. O São Luciano também. Não acho também que, que é um grande. Apesar que com o Rocha também parece que tá no som também, não via aquela. Né? Mas assim, mas também não dá, mas é um jogador lento, também não tem essa disposição. E o seu Arthur também, ele marca ali mais. Mas assim, mas no geral, é um esquema que não tem muita marcação. Eu acho que não funciona, cara. E pra mim, quando você tem um esquema desse, você tem que atacar. Entende? Você tem que ter a bola. Porque você não tem a capacidade de defender, que você defende mal. Eu falo pra você, o São Paulo vem se defendendo mal. O São Paulo, nos últimos 3, tomou 3 gols do Corinthians, 3 gols do Juventude e 2 do Bahia. Em 3 jogos, 8 gols. Uma peneira. Tomou 4 gols de cabeça. 4. 4 gols de cabeças. Não, 4 não, 5, né? Porque o outro lá também foi de cabeça. 5 gols de cabeça. 5. Mano, quando era pífia, entende? Então, pra mim, além de você não saber se defender, o jogador que você tem que ir pra atacar, você quer se defender. Entende? Então você quer se defender, cara, bota jogadores defensivos. Não fica essa peneira, você pode ficar uma peneira. Então, quer dizer, até a leitura de jogo, na minha visão, é equivocada. Tipo, nem é tanto o esquema, mas é a forma que você faz, cara. Quando você tem esse jogador, você tem que atacar, cara. Porque esse jogador serve pra atacar, não serve pra defender. Tem mais essa cultura de futebol gaúcho, cara, que eu espero que São Paulo nunca mais traga um técnico, se for gaúcho, com esse pensamento gaúcho. De retranque, Tite, Mano Menezes, Filipão. Não. Se for gaúcho, por exemplo, uma série, é um gaúcho, mas tem uma filosofia de jogo de atacar, de ter a bola. Foi o Palmeiras, né? Então o técnico do Palmeiras trouxe outra. Que os começos agora também bem muito do senhor Júlio Batista, mas enfim, mas que importa, né? Então, assim, pra mim também é o problema do São Paulo, assim, um dos vários problemas, mas também tem a concepção do jogo do Roger, né? Mas um técnico extremamente limitado, fraco, né, cara? Então, assim, já foi, né? Eu espero que traga um técnico bom, vai custar caro, que custe, mas que traga um técnico bom. E pra finalizar esse vídeo, falar dessa política bagunça, essa instituição que é o São Paulo, né, cara? São Paulo, assim, cara, me dói dizer, cara, sou muito tricolor, mas me dói dizer, cara, São Paulo é um clube, assim, que é a deriva, cara. É um clube assim, cara, que olha, cara, sinceramente, assim, é isso. Se contenta em ganhar a Sul-Americana, torcedor se contenta com esses vexames, não cair, porque é o que sobrou pro São Paulo, um time mediano, um time irrelevante no futebol, e graças à diretoria patética, esse conselheiro patético, né, cara, que levaram que não tem um projeto de ideia. São Paulo precisa de um projeto de ideia, né, cara, precisa de um projeto nessas eleições, precisa mudar o estatuto, ser transparente, né, cara. E assim, seu Maciço, entrega o cargo, cara, entrega o cargo, convoca novas eleições já. Você não tem capacidade de estar no São Paulo também, entende? Você é mais um egocêntrico que chegou junto, entende? Fala que você não se inscreve, já não tem credibilidade nenhuma. Seu Rui Costa também. Então assim, agora eu falei, eu acho que deveria trazer o Dorival, tentar até o final do ano só também, né? Que leve o São Paulo ali, que tem que ter um trabalho, que leve o São Paulo, faça um trabalho seguro.
Nem que seja campeão, não, mas que seja seguro. Seguro, que não brigue pra cair. Até o final do ano. E se reconstrua, São Paulo. Se reconstrua, cara. Por favor, cara. Torcedor São Paulino, fique atento com isso. Vamos pressionar o estatuto, para pressionar para ter novas ideias. Para São Paulo precisa mudar, entrar na cabeça nova, mudar tudo, fazer uma revolução política nesse negócio. São Paulo precisa profissionalizar de verdade. Não ficar com essa ladainha, com essas baboseiras, esses cantos da sereia. Entende? Porque é isso, cara. O São Paulo é só a consequência, o exemplo vem de cima. Dessa política, desses imundos que há muito tempo estão lá no São Paulo, que não pensam no São Paulo, que pensa só nos seus benefícios próprios, e estão cagando pro São Paulo, entende? E vem consequência disso, as decisões políticas de cima, traz disso, que traz as consequências do futebol embaixo, né, cara? O São Paulo é isso, cara. É um clube assim, cara, que uma bagunça, cara. Entende? Então, infelizmente, é isso que é o São Paulo, um time bagunçado, né? Então, isso que eu espero de verdade, que o Macice convoque novas eleições, que o seu Rui Costa espero que seja demitido hoje, entende? E, cara, aí São Paulo traga um técnico minimamente bom, cara, que consiga dar um respaldo em campo, né, cara? E a política de São Paulo se reconstrua, faça uma revolução política no São Paulo, traga novas ideias, novas pessoas. Porque que tá lá? Não deu. Não deu. São Paulo vai à deriva, tá certo? Então, valeu por tudo, isso só foi um desabafo e vamos ver o que dá no São Paulo, né? Eu vou tentar trazer mais vídeos, fazer mais vídeo pro São Paulo. E como eu falei, né? Quem planta incompetência, colhe os resultados do São Paulo. Valeu.